espíritos materializados. Essas reuniões se realizaram em sua maioria no próprio quarto de dormir de Francisco Cândido Xavier e com a sua presença aos trabalhos, assim como muitas outras pessoas. Pode-se calcular, para os espíritas, a importância dessas fotografias, pela primeira vez tiradas no reduto mais notável do espiritismo brasileiro. Materializações em Pedro Leopoldo. Fenômenos realizados na fonte mesma da luz espiritual que ilumina o Brasil. E fato inédito, e até hoje não nos haviam os espíritos proporcionado essa oportunidade. Julgamos de nosso dever abrir uma nova parte em nosso trabalho como coroamento da obra. As fotografias que apresentamos foram todas elas autenticadas, com declaração de próprio punho, por Francisco Cândido Xavier, nas costas, e assinadas por ele e outros presentes. São, pois, valioso documento para o acervo da doutrina. Além disso, aproveitamos para organizar outros capítulos que acreditamos venham a servir de orientação aos estudiosos. Resultado de nossa humilde experiência nesse setor de fenômenos. É, no entanto, nosso pensamento compor um livro, em futuro próximo, sobre teoria e prática dos fenômenos de materializações, de modo que os capítulos esboçados aqui são rápidos e ligeiros comentários apenas para servirem de roteiro elementar e não um estudo aprofundado. Cremos, contudo, que nosso esforço vem encontrar a compreensão de nossos leitores e fazê-los refletir sobre a nova fase do espiritismo no Brasil, que, podemos afirmar, já tomou rumo superior, elevado, e em porvir que se avizinha estabelecerá uma nova forma de atividade mais grandiosa e mais bela. Capítulo 1. Materializações em Pedro Leopoldo, Peixotinho e Francisco Cândido Xavier. Desde o ano de 1948, para cá, o médium Peixotinho tem ido a Pedro Leopoldo em visita ao médium Francisco Cândido Xavier. A primeira vez que ali foi, ele o fez em nossa companhia, como vimos no capítulo I deste livro. Daí por diante, anualmente, vai a Pedro Leopoldo onde são realizadas notáveis sessões de efeitos físicos e materializações. Os fatos mais interessantes no setor das materializações têm se sucedido e deles nós temos conhecimento através de informações prestadas pelo próprio Francisco Cândido Xavier, pela Peixotinho, por pessoas que estiveram presentes ou por nosso comum amigo Henrique Ferraz Filho. De tudo, no entanto, o que de mais importante para os nossos estudos tem ocorrido, são as fotografias de espíritos materializados que têm sido batidas com a presença de numerosas pessoas e entre elas, Francisco Cândido Xavier. A presença constante de Chico Xavier nessas reuniões, as descrições que faz dos espíritos presentes antes que se materializem, as referências e mais ainda as mensagens psicografadas, escritas, que recebe dessas entidades, para os espíritas, são o mais importante atestado da idoneidade da mediunidade de Peixotinho e da veracidade das materializações que por ele se realizam. Caso Peixotinho não fosse realmente um médium respeitável que é, já, por certo, teria Francisco Cândido Xavier se afastado dele e não endossaria nem mesmo com a sua presença os fenômenos através dele apresentados. Ali, os espíritos têm se materializado e têm sido fotografados. As fotografias que possuímos, tiradas em Pedro Leopoldo, foram todas elas batidas pelo senhor Henrique Ferraz Filho, residente no Rio de Janeiro, e todas foram autenticadas com declaração de próprio punho, no verso, pelo Chico. Consideramos essas fotografias assim autenticadas verdadeiros documentos de valor inestimável para o espiritismo atual e para o espiritismo do porvir, da mesma forma que representam novos fundamentos da doutrina oferecidos à humanidade. Além disso, constam nelas as assinaturas de outras pessoas igualmente idôneas. Sobre essas fotografias falaremos mais particularmente em capítulo especial. A respeito do Peixotinho, escreveu-nos Francisco Cândido Xavier em carta datada de 19/05/1949.
E pena que o nosso Peixotinho se encontre desejoso de transferir-se para Macaé. Eu tinha a ideia de que seria excelente um livro seu em torno dos trabalhos dele, aí no Rio, com descrições dos fenômenos e comentários evangélicos, edificantes, nos moldes de No País das Sombras, da Senhora da Esperance. Conhece? Acredito que seria um trabalho muito importante para a nossa doutrina. Enfim, aguardemos o tempo. Quem sabe? Às vezes, todas as circunstâncias se ajustam em favor do nosso ideal, e, neste caso, o objetivo é de interesse de todos, não é? Creio que a vida luminosa do Peixotinho precisava ser fixada por algum companheiro como você, que o ama e compreende, na direção do futuro. Em carta de 29/08/1949, escreve ainda o grande médium de Pedro Leopoldo: eu sei que o Peixotinho é um médium cristão e, por isso mesmo, humilde e retraído. Entretanto, Ranieri, os testemunhos dessa ordem são talvez mais dolorosos e por isto não deva ser desprezados. Ainda não sofri coisa alguma por amor à doutrina que amamos e nunca pude testemunhar minha fé pela minha pequenez na tarefa, mas rogo a Jesus me faça, um dia, nas reencarnações do futuro, um coração digno de sofrer o que o nosso Peixotinho tem experimentado por amor ao nosso ideal cristão. Que Deus o fortaleça cada vez mais, em sua missão de reveladora luz. Em carta de 28/03/1948 também nos disse Chico Xavier: rogo a você, sempre que lhe for possível, enviar-me notícias dos trabalhos do André Luiz. Considero esse grupo como sendo um conjunto de muita importância para o espiritismo cristão do Brasil. Peço a você dar um apertado abraço ao Peixotinho, com imensas saudades dele. Em carta de 19/05/1949 também afirmara: peço muito ao Senhor para que você seja muito bem inspirado na organização do livro com que sonhamos em torno das faculdades do nosso amado Peixotinho. E ainda, em missiva de 28/03/1948, fiquei muito satisfeito em saber que o nosso Romanelli presenciou uma das sessões do Peixotinho. Para os espíritas, não há necessidade de maiores testemunhos da respeitabilidade de Peixotinho. Vemos em todas essas transcrições o carinho com que Chico Xavier se refere ao médium de efeitos físicos e as afirmações categóricas que faz referindo-se aos seus trabalhos. Tanta importância lhe dava que, ao saber que Peixotinho pretendia se transferir para Macaé, apressou-se a enviar-me uma carta na qual me sugeria a realização de um livro em torno dele e dos fenômenos. E não somente sugeriu, mas chegou até a delinear as linhas gerais do livro. Chama-o de amado Peixotinho e declara firmemente: eu sei que o Peixotinho é um médium cristão. E falando dele, disse-nos finalmente Francisco Xavier: que Deus o fortaleça cada vez mais, em sua missão de reveladora luz. É a consagração de sua missão de médium em terras do Cruzeiro. Nada mais será preciso dizer. Capítulo 2. Nova concepção dos fenômenos de efeitos físicos. Entre os próprios espíritas existe uma concepção errônea relativamente aos trabalhos de efeitos físicos e mais acentuadamente com respeito às reuniões de materialização. Afirmam alguns que não se interessam por esses fenômenos e outros declaram que essas sessões são realizadas por espíritos atrasados, inferiores. Repetem ainda que se baseiem nas instruções de Kardec, que não aceitem as reuniões de materializações porque não se interessem por elas. É um direito que ninguém lhe contesta, mas que estejam baseados em Kardec é o que iremos contestar. Kardec não recusou absolutamente as reuniões de efeitos físicos ou de materialização. Tanto assim que as classificou no Livro dos Médiuns, como dignas de seus estudos. Não poderia ele, de forma alguma, recusar os fenômenos mais probatórios da existência do mundo espiritual e de espíritos que vivem numa faixa vibratória diferente da nossa. E não o fez. O que ele nos ensinou é que no seu tempo esses trabalhos eram sempre realizados por espíritos menos esclarecidos.
menos esclarecidos e não espíritos atrasados, inferiores, maus, perversos. Como sabemos, a tarefa do codificador foi assistida por uma pleiade notável de espíritos superiores e presidida mesmo pelo Espírito de Verdade. Natural é que não se materializassem esses luminosos espíritos numa época em que se estava lançando o fundamento de uma doutrina ainda em fase elementar e muito menos para o trabalho de Kardec, mesmo porque a sua missão não estava ligada a fenômenos de efeitos físicos, de modo especial. Isso caberia à ação oportuna do tempo. Lembremo-nos que Francisco Cândido Xavier, em nosso próprio tempo, encarregado de missão intelecto-espiritual, tem se mantido em seu setor, que é a missão do livro, enquanto as materializações estão se realizando por outros médiuns. A grandiosa missão de Kardec era a codificação da doutrina espírita, o lançamento fundamental de suas bases, com repercussão no futuro através de um vasto movimento de propagação das ideias. Trabalho de cientista, filósofo, apóstolo, escritor, etc. Missão árdua de enormes proporções intelectuais e humanitárias. Não lhe competia, naquela oportunidade, deter-se no estudo especializado de fenômenos da maior respeitabilidade, mas em ocasião absolutamente inoportuna, levando-se ainda em consideração o fato de terem de ser esses fenômenos observados por outros missionários espalhados nos diversos ramos da ciência. Como facilmente verificaremos, o trabalho de fundamentação da doutrina espírita foi, e será sempre, um trabalho de equipes e não de um só homem. Todas as observações e estudos convergindo para um mesmo fim. Kardec não veio abarcar tudo nem desejou isso. A tarefa de um William Crookes será sempre a tarefa de um William Crookes. A ele competiu o estudo e a responsabilidade. A tarefa de Kardec será sempre a tarefa de Kardec no setor designado por Jesus, a ele pertence totalmente. Não competia, pois, ao codificador deter-se mais demoradamente nesses fenômenos. Deu-lhes, dentro da codificação, a importância relativa que dera aos outros. No entanto, nós o vemos referindo-se a uma sessão a que assistia e na qual uma pesada mesa correra a todo cômodo e ele acrescenta, em condições tais que não deixou a menor dúvida. Sempre se referiu aos fenômenos de efeitos físicos com o maior respeito. Disse, isto sim, que espíritos de ordem superior usavam espíritos menos elevados para realizarem esses fenômenos da mesma forma que um homem educado e fino usa um carregador para levar a sua mala. Isto não quer dizer que houvesse desprezo da parte dos espíritos superiores, mas apenas que era mais fácil aos espíritos mais materializados manipularem o ectoplasma do médium. Hoje, chegamos à conclusão de que os espíritos de ordem superior se materializam com certa facilidade desde que as reuniões sejam organizadas de acordo com o programa rigoroso que estamos apresentando. As condições para que se materializem é que outras exigem que os assistentes não comam carne, não fumem, não bebam e levem uma vida pura. Tudo muito natural. Se recusarmos a materialização de espíritos superiores, teríamos que recusar as materializações do próprio Cristo, visto que este, após o Calvário, materializou-se durante 40 dias para os discípulos e com a finalidade de acabar a instrução que lhes dera aí como prova da sua sublime imortalidade. Toda a doutrina cristã, é inegável, se apoia na materialização de Jesus. As forças superiores do Espírito virão ao nosso encontro se nós estivermos preparados para recebê-las. Capítulo 3. Superincorporação. Tentamos esboçar aqui o que chamaremos de superincorporação. Acreditamos que 99% dos estudiosos dos fenômenos espíritas ou psíquicos nada sabem da técnica da materialização. É território desconhecido e inexplorado. Desse quase completo desconhecimento vem talvez a razão da incredulidade de uns, das afirmações levianas de que este ou aquele médium é mistificador, e da dúvida de muitos. Não conhecendo a técnica, não sabem de maneira precisa e exata como pode se apresentar o fenômeno.
Já nos temos dedicado durante quase 10 anos ao estudo especializado desse setor do espiritismo, teórico e prático. Em contato com entidades materializadas, sempre que possível, buscamos esclarecimentos a propósito do assunto. Até 1950, mais ou menos, observamos que os espíritos guias preferiam nos dar indicações vagas, como que receosos de que a sua explicação mais viesse confundir que esclarecer. Daí por diante, notamos que de alguma forma tentavam atender ao nosso justo anseio de conhecimento. Todavia, ainda assim, de maneira escrupulosa e prudente. Através de reiteradas observações, chegamos às conclusões seguintes, que, de modo algum consideramos definitivas e supomos que venham a ser corrigidas para melhor, talvez por nós mesmos, nos próximos 10 anos. 1. Existem materializações de espíritos que se apropriam, dominando e manipulando diretamente o ectoplasma do médium. 2. Existem materializações de espíritos que somente se apropriam, dominam e manipulam o ectoplasma do médium através do próprio perispírito do próprio médium. Esta é a superincorporação. No primeiro caso, as materializações são mais independentes e perfeitas. O espírito apresenta-se com raríssimas aparências do médium. No segundo caso, embora as materializações possam se revestir das mais grandiosas e notáveis manifestações espirituais, as entidades comunicastes estão submetidas ao organismo perispiritual do médium, a roupagem fluídica do aparelho mediúnico. Dá-se o fenômeno da seguinte maneira: deitado no leito, na cabina apropriada, ou sentado na cadeira, entra o médium em estado de transe ou de inconsciência e o seu espírito, ou melhor, seu perispírito, é afastado do corpo de carne. Enquanto jaz o corpo inconsciente deste lado, no lado de lá o espírito ou perispírito do médium anda no meio das entidades espirituais desencarnadas, conversa com elas e recebe conselhos. E nele passam a se incorporar as entidades que desejam materializar. Incorporadas ao perispírito, movimentam com facilidade o ectoplasma que existe no corpo físico do médium, exteriorizam-se e dão consistência ao seu aspecto. O perispírito, como sabemos, é organização elétrica ou coisa semelhante, de prodigiosa movimentação plástica, capaz de ser modificada à vontade pelo espírito que superincorporou-se. No entanto, apesar de toda a mobilidade do perispírito do médium, nem sempre consegue o espírito comunicar-se dar-lhe totalmente a sua própria aparência. Isto por várias razões: ambiente, pouca quantidade de ectoplasma, impossibilidade de o próprio espírito comunicar-se e reviver com precisão a personalidade que possuiu aqui na Terra e que é a que deseja reproduzir. Incapaz de alterar completamente o perispírito do médium, transfigura parcialmente. Daí surgem as dúvidas nos assistentes, ao mesmo tempo em que observam que o espírito materializado apresenta um rosto perfeito ou um porte diferente do médium, notam nele sinais que lembram o próprio médium. Ora o braço, ora o modo de andar, etc., etc. Passam então a supor que o médium é que se fingiu de espírito ou se disfarçou para enganá-los. No entanto, o que está acontecendo é apenas isto: um espírito apropriou-se do perispírito do médium, transfigurou-o, modificou-o da melhor maneira possível, adicionou-lhe o ectoplasma usando a lei da agregação celular espiritual, que ainda nós não conhecemos, pelo império da vontade, e apresentou-se na reunião. E a superincorporação. Em vez de o espírito se incorporar no corpo do médium, como acontece nos fenômenos simples de incorporação ou nos fenômenos realizados com os médiums falantes, através do perispírito, ele neste caso se incorpora apenas no perispírito sem o corpo físico e faz o que é possível. Este tipo de materialização é o mais comum e com ele se tem realizado notáveis trabalhos espirituais, ao mesmo tempo em que, por guardar as aparências, muitas vezes, dos médiuns, trazem a muita gente sérias dúvidas. Nós então procuraremos orientar da seguinte forma: ao lado das materializações,
Nós deveremos sempre observar os outros fenômenos subsidiários que se estão realizando. Verificaremos se a capacidade intelectual apresentada pelo espírito comunicástico coincide com as possibilidades do médium, se as operações e tratamentos pelos espíritos efetuados atingem resultados práticos verdadeiros, se as instruções que nos dão são de ordem superior, se as diversas personalidades que se apresentam nas reuniões poderiam ser imitadas pelo médium com facilidade, como sejam crianças, mulheres, moços, velhos, poetas, escritores, oradores, cientistas, médicos, etc., etc., seus aparelhos que nos trazem são conhecidos na Terra, enfim toda a série de fenômenos que acompanham sempre essas notáveis manifestações. Não se pode julgar apenas pela aparência. Antes de emitir qualquer juízo, cumpre estudar profundamente os fatos. Julgamento apressado só pode conduzir a conclusões errôneas. Espiritismo é ciência e como ciência deve ser estudado. Leva, contudo, a consequências que até hoje fizeram parte do acervo das religiões. Isto não nos autoriza a abandonar as regras da positividade e do raciocínio imperturbável. Em todas as oportunidades de nossos estudos espirituais não podemos olvidar os ditames inexoráveis da razão. A superincorporação. O outro tipo de materialização citado, o mais raro, produz fenômenos mais perfeitos e que ficam de certa maneira independentes do organismo perispiritual do médium. Nessa, os espíritos comunicantes se apropriam e manipulam diretamente o ectoplasma do médium, o espírito ou perispírito do médium, geralmente, nessas ocasiões, é levado para organizações espirituais situadas em regiões distantes. Fica o material ectoplásmico do médium à mercê das entidades mais ou menos elevadas que formam a sua equipe de trabalho de efeitos físicos. Pode, e em geral é o que acontece o mesmo médium produzir materializações dois tipos. Numa reunião, de um tipo, noutra reunião, de outro tipo, ou na mesma reunião de ambos os tipos. Isso depende de causas várias e não nos julgamos, no momento, autorizados a explanar nem mesmo como observação ou sugestão. Capítulo 4. Fotografias. Em Pedro Leopoldo foi tiradas com a presença de Francisco Cândido Xavier, em casa dele no Centro Espírita Luiz Gonzaga, em reuniões especiais, 8 fotografias de espíritos materializados. A primeira fotografia, bem interessante, e a de um rapazinho de 17 anos mais ou menos, filho de um médico do Rio de Janeiro. Esse rapaz faleceu no desmoronamento do Cine Rink na cidade de Campinas. Fotografia batida em 3 de fevereiro de 1952. Infelizmente, não obtivemos permissão do pai, até agora, para sua publicação. Ela se encontra em nosso poder, devidamente autenticada pela mãe do rapaz e por um tio que estavam presentes aos trabalhos, assim como por numerosas pessoas, inclusive Chico Xavier. A família inteira reconhece a fotografia do espírito como sendo fielmente a perfeita fisionomia do rapazinho. Alegou o pai motivos sentimentais para a não publicação já, tão cedo. Isso, segundo deu a entender, reviveria o seu drama. Respeitamos os sentimentos paternos e deixamos de incluir nesta obra a primeira fotografia de espírito materializado batida em Pedro Leopoldo. Por ser a primeira, é um documento histórico, de acordo com o nosso ponto de vista. Aguardaremos, no entanto, pacientemente, a oportunidade. Em outras edições desta obra, quem sabe, sairá. A segunda batida foi em Pedro Leopoldo, no quarto mesmo de Francisco Cândido Xavier, em abril de 1953, e é a fotografia de Camerino, pessoa que residiu e desencarnou em Macaé, estado do Rio. A terceira é o retrato do espírito materializado de Ana, criatura que viveu e desencarnou em Campos, estado do Rio. Foi batida em 15 de setembro de 1953, 15 de 09 de 1953,
E nota-se nela isto de interessante: a cama está colocada no canto da parede, bem no ângulo das duas paredes do quarto, no encontro, e vê-se que não há espaço para caber uma mulher atrás da cama. Além disso, notamos a perfeição e naturalidade de seus traços fisionômicos. A quarta, a quinta e a sexta formam uma espécie interessante de 3 fotografias, nas quais se vê o ectoplasma em movimentação. Saindo, a princípio, em pequena quantidade da boca, ouvidos e nariz do médium, fotografia A, depois, em maior quantidade, fotografia B, e finalmente, já em grande quantidade, vendo-se o rosto materializado do espírito de Pinheiros, pessoa que viveu e desencarnou em Macaé, estado do Rio. Fotografia C. Conforme relatou o Sr. Henrique Ferraz Filho, que foi o fotógrafo, essas 3 fotografias foram batidas seguidamente, com um intervalo apenas de 30 segundos de uma para outra. Bateu a primeira segundos de uma para outra. Bateu a primeira, a segunda e a terceira, dando somente o espaço de 30 segundos. A 7ª fotografia, finalmente, tirada em Pedro Leopoldo, é a fotografia do espírito materializado de uma amiga espiritual de Francisco Cândido Xavier. Assim nos pediu Chico que colocássemos em nosso livro. Nota-se nela a impressionante perfeição fisionômica e a marcação forte dos traços faciais. Envolvendo-a, o ectoplasma apresenta maravilhosa expressão de leveza sobre a cabeça. Essa fotografia foi batida em 1954. No quarto de Chico Xavier. Em todas as fotografias, o ectoplasma se apresenta saindo da boca, nariz e ouvidos do médium Peixotinho, deitado na cama. Infelizmente, até o momento, não chegaram às nossas mãos as atas dessas reuniões, o que daria ao nosso trabalho maior amplitude. Encontra-se em poder de Henrique Ferraz Filho, que ainda não nos remeteu. A fotografia de Camerino, segunda da série, mas primeira a que nos referimos, visto que a primeira não pode ser publicada, traz em suas costas, de próprio punho de Francisco Cândido Xavier, a autenticação seguinte, acompanhada de outras assinaturas. Na noite de abril de 1953, em nossa residência de Pedro Leopoldo, reunido um grupo de amigos, servindo como médium o nosso irmão Francisco Peixoto Lins, Peixotinho, na cabina habitual das sessões de materialização, tivemos a felicidade de receber a visita do irmão Camerino, desencarnado na cidade de Macaé, estado do Rio, tendo sido fotografado pelo nosso companheiro Sr. Henrique Ferraz Filho, residente no Rio de Janeiro. Serviço esse que foi efetuado sob a orientação do espírito da irmã Sheila, materializado igualmente, na mesma reunião. Para dar testemunho da verdade, nós, com outros companheiros presentes a CESAL, assinamos o presente relato. Pedro Leopoldo, 2 de maio de 1953. Francisco Cândido Xavier. Arnaldo Rocha Inaia. Ferraz Lacerda. Oswaldo Lacerda. Francisco Peixoto Lins. Henrique Ferraz Filho. A fotografia de Ana tem a seguinte autenticação nas costas. Nos, abaixo assinados, presentes à reunião de materialização, realizada na residência de Francisco Cândido Xavier, na noite de 16 de setembro de 1953, em Pedro Leopoldo, declaramos que, servindo na cabina, como médium, o nosso companheiro Francisco Peixoto Lins, Peixotinho, residente à Rua Miguel Heredia, 146, em Campos, Estado do Rio, foi a nossa reunião visitada pelo espírito da irmã Ana, desencarnada em Macas, entidade essa que foi fotografada pelo nosso confrade Sr. Henrique Ferraz Filho, residente no Rio de Janeiro, tendo sido serviço fotográfico orientado pelo espírito da irmã Sheila, igualmente materializado na mesma reunião.
O retrato obtido constitui motivo de grande júbilo para os nossos corações que receberam, com essa dádiva, grande acréscimo de responsabilidade, tal grande é a bênção do mundo espiritual que esta fotografia traduz. Para dar testemunho da realidade, assinamos a presente declaração. Pedro Leopoldo, 14 de dezembro de 1953. Francisco Cândido Xavier. Esmeralda Bittencourt, Jaques Aboab. Inaé Ferraz Lacerda. Henrique Ferraz Filho. Wanda Lintz de Freitas Ferraz. Henrique Kemper Borges. Maria Conceição Lomba Ferraz. Francisco Peixoto Lins. Autenticação essa de próprio punho de Francisco Cândido Xavier e assinada pelas demais pessoas. Todas as outras fotografias seguintes foram autenticadas de próprio punho por Francisco Cândido Xavier com os seguintes dizeres. Declaro que esta fotografa foi batida em reunião de materialização, em nossa residência, em Pedro Leopoldo, Minas, pelo Sr. Henrique Lomba Ferraz, servindo de médium o Sr. Francisco Peixoto Lins, achando-me presente, assim como diversos companheiros, que testemunharam o fenômeno e acompanharam a reunião em todas as suas fases. Pedro Leopoldo, 13 de 02 de 1954. Francisco Cândido Xavier. Essas autenticações serão reproduzidas neste livro. As reuniões em que foram batidas as fotografias contaram com a presença de grande número de pessoas respeitáveis. Todavia, para nós, é de tal modo decisivo o testemunho de Francisco Cândido Xavier, que consideramos desnecessárias outras assinaturas, mesmo porque as fotografias anteriores apresentam assinaturas de outros. As fotografias foram realizadas com máquina Rolleiflex, diafragma, 8, velocidade, 1/100, fragmação, Flash Sylvania Superfrey, Press, 25 a 3800. Numa distância de 3 metros. Declara o Sr. Henrique Ferraz Filho, Lomba, esta particularidade interessante, que embora o espírito estivesse materializado e a ordem por voz viesse dele, todas as vezes que queimou o flash não viu nada e ninguém diante de si. No entanto, ao revelar a chapa, lá estava o espírito que se propusera ser fotografado. A oitava fotografia e última, batida em Pedro Leopoldo, não chegou às nossas mãos e nada podemos, no momento, afirmar a respeito. Capítulo 5. Fotografia do espírito materializado de Maria Duarte Santos. Em 1952, em Fortaleza, estando ali o médium Peixotinho, foi, em sessão espírita, batida a fotografia, que se segue, de Maria Duarte Santos, esposa de Isidoro Duarte Santos, escritor residente em Portugal e muito conhecido no Brasil. Passamos a transcrever trecho de uma carta enviada pelo fotógrafo, Sr. Ubiraci de Carvalho Lima, ao nosso estimado amigo Henrique Magalhães, do Conselho Federativo da Federação Espírita Brasileira, em 2 de dezembro de 1952. Henrique Magalhães nos cedeu a carta e a fotografia remetidas pelo missivista para inclusão neste trabalho. Assim, na citada carta, diz o Sr. Ubiraci de Carvalho Lima, de início, quero esclarecer que, com a chegada de Peixotinho à Fortaleza, se congregou pequeno grupo espírita com o fim de favorecer a sua mediunidade e admirável ambiência harmoniosa nos limites das possibilidades de uma improvisação e, na fase inicial, em conversa amistosa, falamos na possibilidade de obterem-se fotografias que ficassem como lembrança e registro da passagem dele por estas plagas. Peixotinho mostrou-se interessada, pois que não possuía nenhuma fotografia sua no ato da emissão ectoplasmática, o que sempre desejara. Prontifiquei-me a facilitar isso desde que os guias concordassem e dessem ordem, uma vez que bem sabia os efeitos nocivos ao médium em transe da ação intempestiva da luz e da responsabilidade que o arcaria se queimasse o flash antes do tempo.
Na expectativa, não perdi senão muito poucas sessões, quer de efeitos físicos, quer de materialização. Estas, aliás, assistia todas as 4. E levava comigo o material fotográfico para o trabalho, uma vez que os guias concordaram com a experiência. Já quase desanimava quando, na última reunião para materialização, o Peixotinho, pouco antes de penetrar a câmara, avisou-me para preparar tudo. Assim autorizado, entrei na câmara do médium. Coloquei a máquina, Rolleiflex, 6x6, lentes Extessar 1.35 filmes Kodak Super XX, no tripé, foquei o divã, cerrei o diafragma ao máximo para obter campo de nitidez máximo e, com tudo preparado, fiquei fora logo junto à porta, cerrada por grande folha de celotecos que vedava em toda a largura, mas deixando, ao alto, uma frincha de cerca de 30 centímetros por onde se viam as luzes durante os trabalhos dos espíritos. Fechada a luz, iniciou-se a sessão na forma habitual, com preces, cânticos, etc. Numa pausa, por voz direta, José Grosso, um dos familiares do médium, autorizou-me a entrar e tirar uma chapa só. Coloquei a lâmpada flash no aparelho, entrei na câmara do médium, abri o obturador da máquina fotográfica e queimei o flash. Procurei, curiosamente, observar o que de normal se via, mas o relâmpago ofuscou-me totalmente, ficando-me gravada na retina, porém, a figura do médium deitado no divã e mais nada. Em obediência às instruções, saí e cerrei a porta atrás de mim. Ao sentar-me, Zé Grosso, de novo, indagou se a máquina ficara carregada, ao que respondi negativamente, lastimando intimamente por ver que a pergunta dava a entender que, em caso afirmativo, talvez autorizasse tirar outra foto. Para compensar lapso, indaguei, por minha vez, se desejavam que eu a preparasse de novo, mas negativa foi a resposta. Depois disso, a sessão continuou como as anteriores, com a finalidade de obtenção de curas por operações astrais feitas por espíritos materializados. Devo acrescentar, ainda, que o filme obtido foi revelado em laboratório profissional de primeira ordem e inicialmente foi tirada pequena cópia de contato, a qual, depois de estudado e tendo sido nela encontrado aquilo que esperávamos, foi devidamente ampliada, tal como o amigo viu nas mãos de Peixotinho, ampliações essas feitas no mesmo laboratório, sem qualquer retoque. Essa descrição feita pelo fotógrafo Sr. Ubiraci de Carvalho Lima. O seguir, publicamos para estudo dos leitores a fotografia do espírito materializado, fotografia 37, assim como uma fotografia de Maria Duarte Santos quando viva, fotografia 38, a fim de que possam verificar a absoluta semelhança de traços fisionômicos. Capítulo 6. Organização de sessões de materializações. Sabemos também que não existe até o momento um programa definido para organização de sessões espíritas de efeitos físicos e mais particularmente de materializações de ordem superior. Acreditamos seja útil deixar alguns conselhos com referência ao assunto pela experiência que já possuímos e de alguma forma pelo que conhecemos através de reuniões realizadas em toda parte do mundo. Temos quase certeza que as reuniões de efeitos físicos e materializações substituirão em futuro próximo as atuais reuniões de caridade pela incorporação simples, tão espalhadas em nosso país. E isso, porque chegou a hora e existe o mesmo ambiente para reuniões de maior certeza e eficiência. As reuniões atuais de caridade pela incorporação simples sempre produziram os mais belos frutos de bem e de auxílio ao próximo. Isso é inegável. Contudo, já admitimos que os trabalhos espirituais dos espíritos no Brasil conduziram-nos a um clima de maiores possibilidades mediúnicas e entendimento espiritual, o que veio abrir novo campo. A generalização de sessões de efeitos físicos e materializações, cremos nós,
se fará em tempo relativamente curto e os médiuns dessa natureza se multiplicarão de tal maneira que passarão elas a ser as reuniões habituais dos centros espíritas. O cunho de certeza de que se revestem aumentará a fé dos assistentes e determinará um entusiasmo acentuado para o estudo. Conselhos: para se organizar um grupo a fim de atingir o clima propício aos fenômenos de efeitos físicos e materializações realizadas por espíritos de categoria superior, necessita-se de um ideal superior, estudo e prática da caridade. Um número certo, invariável, de elementos de boa vontade. 2 reuniões por semana. Frequência permanente a essas reuniões dos elementos que a isso se dispuserem, admitindo-se a falta apenas por motivo de força maior, em casos extremos. Não haverá para faltar a desculpa de aniversários, visitas, etc., etc. Exigência essencial: início dos trabalhos em horário certo. A maior harmonia possível de pensamentos e semelhança de pontos de vista. Música, cantos, prece. Não se permitirá a entrada de pessoa alguma para assistir aos trabalhos do grupo sem prévia consulta aos espíritos guias. Um diretor material à altura e que possua rigor, qualidades de espírito e coração. Não comer carne. Não beber bebidas alcoólicas. Não fumar. Leitura de trechos de livros da doutrina e comentários. Comentários realizados por todos os presentes. Preces feitas por todos os presentes. Hinos cantados por um grupo treinado, mulheres, e que deverão sempre ir sendo por outros. Número de pessoas presentes, no mínimo 6. Ótimo, 12. No máximo, 25. Não ir além de 25. Sentarem-se, possivelmente, cabina. Médiuns. Não contar ao médium de transe nada do que se passa com ele durante o seu desenvolvimento e depois desenvolvido ouvir a opinião dos espíritos sobre isso. São esses os itens principais para a organização de uma sessão de efeitos físicos e materialização. Desenvolveremos a seguir ponto por ponto a fim de dar ligeiro esclarecimento. Com essas bases, os trabalhos poderão ter o seu curso até que as próprias entidades venham por voz direta ou materializadas dar a orientação segura. Assim, vejamos. Um ideal superior, estudo e prática da caridade. Só podem dar bons resultados as reuniões de efeitos físicos organizados com um fim útil. Esse objetivo atrai espíritos elevados, bons, sérios, que procurarão conduzir os trabalhos a finalidades superiores. As reuniões realizadas sem seriedade, se porventura produzem inicialmente fenômenos interessantes, dentro de pouco tempo degeneram em brincadeira e mistificação. Aconselhamos, portanto, que as reuniões tenham sempre um cunho de estudo e de auxílio ao próximo. Um número certo, invariável de elementos de boa vontade. É condição essencial. O grupo deve manter durante muito tempo os mesmos elementos. Pode-se permitir a entrada de novos elementos, a critério dos espíritos guias, mas todo cuidado é pouco na seleção. Para assistir a um ou outro trabalho também se deve recorrer à orientação espiritual de espírito orientador do grupo. Não havendo espíritos que se comuniquem entre os presentes e preferível não permitir a entrada de quem que seja. Salvo os médiuns de reconhecida idoneidade elemento conhecido como espírita convicto mesmo assim em caráter excepcionalíssimo. Pode parecer à primeira vista excessivo rigor mas o método mais apropriado. 2 reuniões por semana. As reuniões de efeitos físicos, em caráter superior, estudo e caridade, exigem sacrifícios extraordinários. Quem quiser fazer parte desses grupos deve antes pensar bem e depois dar a palavra de que os frequentará assiduamente. 2 sessões semanais são absolutamente necessárias de modo que se possa estabelecer mais facilmente o intercâmbio de vibração e homogeneidade fluídica. Frequência permanente. É condição essencial. Sem isso, nada se consegue.
Não se pode admitir desculpa alguma para que se falte aos trabalhos. Naturalmente, haverá motivos prementes que se levarão em consideração, mas devem ser sempre excepcionais. Início dos trabalhos em horário certo. Condição essencialíssima. Pode-se marcar uma tolerância de 10 a 15 minutos. Passado esse prazo, mesmo que falte o próprio diretor, deve-se iniciar ou então não se realizará a reunião nesse dia. Fechada a porta, ninguém deverá entrar, salvo se permitido pelo espírito guia, a quem se deverá consultar sempre. O horário certo estabelece entre os cooperadores uma atmosfera de respeito e disciplina. A maior harmonia possível de pensamentos e semelhança de pontos de vista. Não haverá resultado satisfatório se houver divergências de pontos de vista na organização geral dos trabalhos. Elementos que têm questão pessoal não devem fazer parte de um mesmo grupo. Os pensamentos contrários causam profunda perturbação nos trabalhos. É necessário que cada um saiba renunciar em benefício de todos. Aliás, não são as qualidades intelectuais que fazem um bom elemento. As qualidades morais e de coração produzem elementos que auxiliam extraordinariamente. Havendo desavença entre frequentadores dos trabalhos, devem eles solucionar imediatamente seu problema ou então um deles se afastará. E mesmo, sendo preciso, os dois. Se as divergências são em grande número em todo o grupo, deve-se dissolver o grupo, nem que seja provisoriamente, reorganizando-se mais tarde com troca de alguns elementos por novos. Pode-se usar também a suspensão das atividades durante certo tempo até que se note uma ansiedade geral reinício. Música. Toda reunião de efeitos físicos, se passível, deve ter uma vitrola ou eletrola com picape. A música influi poderosamente na aglutinação fluídica do ambiente e na modificação para melhor dos pensamentos e sentimentos dos presentes. Pois a música atua diretamente no organismo perispiritual, fazendo-o vibrar intensamente, de acordo com a capacidade de sintonia de cada um. Retificados de nossas vibrações, conduz para um mesmo padrão vibratório. Cantos. Devem-se organizar um pequeno conjunto de pessoas, especialmente senhoras, a fim de cantarem hinos espirituais. Os sons da voz humana colaboram extraordinariamente na formação dos fenômenos, e determinam no perispírito de todas as vibrações e correntes vibratórias de profunda intensidade. Prece. Quase não seria necessário falar do poder prece e da sua absoluta necessidade. Todavia, como berros que existem pessoas que fazem sessões de materializações e efeitos físicos sem preces, somos obrigados a informar o que pensamos a respeito. Para as sessões de efeitos físicos que preconizamos, assim como para todas as outras, a prece tem o lugar mais destacado e sublime. Nada se faz sem prece. A oração é o grande poder que Deus entregou ao homem. A mais alta expressão de nossa capacidade espiritual. Espiritualista que não ora e que não usa a prece em seus trabalhos, pode ser tudo menos espiritualista. Prece e Evangelho, eis a escada que nos conduz ao Pai. Dessa forma, os trabalhos devem ser iniciados com uma prece e encerrados com outra. Um diretor material. Necessário é que a reunião tenha um diretor material à altura. Não comer carne. Quem quiser fazer parte dessas sessões deve se dispor de todos os sacrifícios. Um de grande importância é o de não comer carne. Dizem os espíritos que a carne deixa no organismo perispiritual de quem a ingere nódoas negras, que deverão ser retiradas antes de se iniciarem os trabalhos de efeitos físicos. Porque se não fizerem assim, essas manchas, que são vibrações inferiores, atingirão o ectoplasma do médium e o prejudicarão em sua saúde física e espiritual. Não podendo retirá-las do elemento que as possui, os espíritos são obrigados a isolá-lo e para esse isolamento gastam fluido, que seria usado para os trabalhos de materializações ou para o tratamento de doentes. Não comendo carne, colaboramos com os espíritos.
Eles não terão que nos isolar e nem gastarão a energia que será aplicada nos fenômenos. Os frequentadores assíduos do grupo devem se abster completamente desse hábito. Os outros, que vão assistir apenas uma ou duas vezes os trabalhos, poderão deixar de comer carne, fumar ou beber bebidas alcoólicas, somente no dia da reunião. Não beber bebidas alcoólicas. Não fumar. As bebidas alcoólicas e o fumo estão no mesmo caso da carne, e, nos supomos, com maior gravidade. Quem gosta de beber e de fumar deve escolher entre isso e as reuniões. Ninguém poderia imaginar Jesus embriagado ou fumando um cigarro, assim como não imaginaremos um dos apóstolos nessas condições. Logo, isso não foi feito para os cristãos. Leitura de trechos de livros da doutrina e comentários. A leitura de trechos evangélicos, doutrinários, seguidos de comentários, é essencial. A doutrina é de estudo e de progresso, e sem estudo nada se pode fazer. Além disso, tal prática atrai espíritos de ordem superior que virão nos assistir e inspirar. Comentários realizados por todos os presentes. Os comentários às leituras devem ser realizados alternadamente, por todos os presentes. Embora não comentem todos na mesma reunião, não deve ficar a cargo só de um. Aquele que é convidado para comentar a lição não deve recusar. Falará naturalmente o que pensa acerca do trecho lido, buscando interpretar sempre o sentido mais próximo ao ensino da doutrina. Os comentários desenvolvem os frequentadores e permitem-lhes, sem que eles saibam, venham espíritos superiores intuí-los e desenvolver-lhes a intuição e a inspiração. Não importa os erros que o comentador possa cometer. A tolerância nesse aspecto deve ser ilimitada. Haverá sempre, em toda reunião, um comentário feito por pessoa mais habilitada. Da mesma forma que os comentários, o diretor dos trabalhos dará a palavra a uns e outros durante a reunião, para fazerem preces em favor dos doentes e necessitados dos dois planos e em benefício dos trabalhos. Sentarem-se nos mesmos lugares. Sentarem-se, possivelmente, nos mesmos lugares. As vantagens são várias. Primeiro, é uma questão de disciplina. Evita confusões e perda de tempo. Cada um sabe onde deve sentar-se. Segundo, como sabemos, nossas irradiações impregnam os objetos, os lugares onde nos encontramos, enfim, tudo que nos rodeia. Isso facilita aos espíritos a retirada de fluido de nosso organismo. Cada vez que mudamos de lugar exigimos, sem o saber, um trabalho especial para nós, de parte dos espíritos, dentro da reunião. Essa medida, aliás, não deve ser adotada só nos grupos de efeitos físicos, mas em todos os trabalhos mediúnicos e em geral. Nossas concentrações, se possível, devem ser feitas sempre no mesmo lugar. O abandono do recinto onde se trabalhou espiritualmente durante muitos anos é desprezo ao extraordinário tesouro fluídico. Lembremo-nos que Jesus sempre orava no horto. Cabina. Torna-se sempre necessária cabina quando um médium de efeitos físicos desenvolvido. Pode uma divisão simples com um pano vermelho escuro ou preto, espécie de cortina em arame, ou então um biombo de madeira. Deve dar espaço para conter uma cama ou uma cadeira espreguiçadeira, de lona, onde se deitará o médium principal. Essa cabina separa-se pela cortina ou biombo da parte que ficarão os outros elementos. Interessante a escuridade quando o médium é desenvolvido uma lâmpada vermelha, pequena, colocada no cômodo em que se encontram os assistentes. Havendo facilidade de dois cômodos contíguos, separados por porta, pode-se colocar a cortina na porta, servindo o outro de cabina. Para efeito de controle, porém, será bom que esse cômodo não tenha janela e se tiver deverá estar obrigatoriamente fechada de maneira que não haja perigo de abrir-se de repente ou ser usada. Em todas as janelas e portas deverá haver uma cortina escura ou cobertor, de forma a vedar todas as aberturas. De modo algum deve penetrar uma réstea sequer de luz.
A penetração da luz exterior põe em risco a saúde do médium ou médiuns. O maior silêncio é exigido e o movimento da cadeira e objetos deve se fazer cuidadosamente, pois todos os rumares, por mais insignificantes que sejam, repercutem no perispírito do médium como um trovão. Ele volta violentamente à consciência, o coração dispara e pode ficar dias abalado, o que atrasa o desenvolvimento dos trabalhos. A repetição de fatos dessa natureza pode causar-lhe um temor, às vezes até subconscientemente, que impede que o seu espírito se afaste do corpo nas horas de trabalho espiritual e pode mesmo criar-lhe uma reação interna de maneira que permanecerá sempre acordado, reagindo sistematicamente ao estado de transe provocado pelos guias. Daí, perderem-se dias, meses e anos com um médium que dificilmente virá a produzir. É, pois, obrigação do diretor dos trabalhos verificarem pessoalmente, em todas as reuniões, se existe penetração de luz e se as campainhas da casa, se houver, estão desligadas. Médiuns. Para iniciar-se um grupo de efeitos físicos não há necessidade de ter-se o médium desenvolvido. Coloca-se na cabina uma das pessoas que os espíritos tenham indicado, por psicografia ou incorporação, como sendo médium de efeitos físicos. Pode-se ainda experimentar colocando na cabina, sucessivamente, os assistentes, um de cada vez, durante 2 ou 3 meses, após o que será substituído um pelo outro. Independente disso, o trabalho também poderá ser realizado apenas com a concentração das presentes sem que se ponha médium algum na cabina até que comece a manifestar-se algum fenômeno. Neste caso, a reunião seguirá o mesmo ritmo como se de fato houvesse um médium de efeitos físicos desenvolvido. Os espíritos de qualquer modo aproveitarão as irradiações e as energias exteriorizadas pelo grupo e as aplicarão na cura dos doentes ou no esclarecimento de espíritos atrasados, no plano espiritual. Não devem ficar preocupados com o tempo que vai passando sem que se obtenha fenômeno. Geralmente, conseguem-se resultados positivos após alguns anos ininterruptos de trabalhos dessa ordem. Médium principal. Quando houver um médium de efeitos físicos desenvolvido, já produzindo, não se deve ter para com ele tratamento algum especial, diferente do tratamento que se dedica ao resto do grupo. Todos são iguais perante Deus e um tratamento especial envaidecer ao médium fazendo com que ele se considere um pequeno Deus e o levará provavelmente a perder suas faculdades. Educação e respeito, estudo. Não contar ao médium. Enquanto o médium de efeitos físicos está em desenvolvimento, deve todos manter o maior segredo relativamente aos fenômenos que se passam com ele. Aliás, o diretor material deverá exigir de cada compromisso severo a esse respeito, pois se contarmos ao médium em desenvolvimento os primeiros fenômenos produzidos por sua mediunidade incipiente, ele passará a ficar preocupado e estabelecerá dentro de si mesmo uma capacidade de resistência ao transe. Deixe de adormecer e cessam incontinente os fenômenos. Às vezes é comum ficar com medo, diante do que lhe contam e nesse caso pode-se quase que dar por perdida a esperança de desenvolver. Depois de desenvolvido, a critério dos espíritos, ficará sabendo apenas o que eles julgarem conveniente. A chave mestra dos fenômenos de efeitos físicos é o sono. Esse sono é provocado pela irradiação do organismo espiritual e exteriorização. Dessa forma, não poderá causar estranheza o fato de alguém, mesmo assistente, dormir na reunião. Será grave erro chamar a atenção daquele que dorme. Apenas o diretor é que deverá manter-se acordado para dirigir a reunião. Não nos esqueçamos que na transfiguração do Tabor, enquanto Jesus entrava em entendimento com Moisés e Elias, os discípulos adormeceram tomados de profundo sono. Nós poderemos afirmar que aquele sono foi produzido pela extraordinária vibração ambiente que agiu poderosamente sobre o organismo dos apóstolos, que eram médiuns de efeitos físicos. Capítulo 7. Mensagem de Emmanuel.
Finalizando nossa humilde contribuição aos estudos psíquicos no Brasil, inserimos aqui, como fecho, a mensagem que Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, nos concedeu em dezembro de 1953, respondendo à consulta que lhe fizemos. Eis, pois, a consulta e a resposta. Se possível, desejava que o nosso irmão Emmanuel se pronunciasse a respeito do humilde trabalho que temos em mão para publicação breve, Materializações Luminosas,